Agora são 17 horas e 3 minutos, estamos de volta no nosso 3 em 1 desta terça-feira, dia 8 de julho. Estamos aqui repercutindo as principais notícias do Brasil, do mundo e hoje com uma informação que amanheceu quente em Brasília. A Polícia Federal deflagrando uma operação que investiga um esquema de desvio de verbas públicas por meio de emendas parlamentares, fraudes em licitações e financiamento ilegal de campanhas no Ceará. Foram cumpridos 15 mandados de busca e apreensão e quem tem todos os detalhes, quem está acompanhando esta operação é o Bruno Pinheiro, o homem da notícia lá de Brasília. Chega agora no 3 em 1 trazendo o que foi essa operação e como é que isso está repercutindo por aí, hein? Bruno Pinheiro, boa tarde, bem-vindo. Oi, Koba, ótima tarde a você, a quem nos acompanha, aos nossos analistas também aqui na Jovem Pan. Operação que iniciou hoje às 6h30 da manhã, não somente aqui na capital federal, como no Ceará também, e em outras 5 cidades do estado, endereços ligados ao deputado Júnior Mano e também ao gabinete na Câmara dos Deputados. Os agentes da Polícia Federal estiveram no gabinete, levaram vários computadores, vários documentos, fizeram uma varredura de cima até embaixo, na verdade, em busca de mais informações. Essa investigação iniciou em 2024 no estado do Ceará, quando na campanha eleitoral teve uma suspeita de um desvio de dinheiro público dessas emendas que eram direcionadas para o estado, mas que tinha uma espécie de um caixa 2 e que este valor que era feito um desvio seria para financiar uma campanha eleitoral em 2024. Um levantamento que eu fiz hoje durante o dia, juntamente com a equipe da Jovem Pan, a gente conseguiu levantar que o deputado Júnior Mano conseguiu enviar para o estado nos últimos anos, no último ano, na verdade, mais de 137 milhões de reais. Esses valores foram enviados para várias situações, para a construção de hospitais, para rede de asfalto, enfim, para diversas áreas no estado. Isso acontece como? Ele envia essa emenda, quando chega no estado tem um direcionamento para onde ele quer, para qual município ele quer enviar. Para mais de 50 cidades, de acordo com a investigação, esses recursos foram enviados. Mas tinha então essa parte operacional de um caixa 2 para financiar as campanhas. Além disso, os agentes da Polícia Federal, a investigação indica uma suspeita no esquema de licitação. Tinha um esquema de carta marcada com autoridades locais e com os empresários que estavam nesse esquema de licitação. Eles ingressavam nessa licitação, mas já tinham uma certeza que seria então o vencedor. Só para a gente entender, essa operação então iniciou lá em 2024, essa investigação. Hoje o deputado acabou se tornando alvo aqui na capital federal. Em nota, o deputado federal Júnior Mano disse que não tem qualquer participação em esquema licitatórios, ordenação de despesas ou fiscalização de contratos administrativos. Repito que foram 15 mandados de busca e apreensão. Essa investigação está no Supremo Tribunal Federal, já que envolve um deputado federal e que novamente a Câmara dos Deputados foi surpreendida com a visita dos agentes da Polícia Federal. Novamente, alguns dias após a audiência no Supremo Tribunal Federal em relação às emendas parlamentares, agora um novo escândalo, uma investigação da Polícia Federal envolvendo justamente elas, as emendas parlamentares do Congresso Nacional. Nelson Kobayashi. Muito obrigado, Bruno Pinheiro, ao vivo, diretamente de Brasília, com todas as informações. Fábio Piperno, e essa criatividade? Porque não é algo tão novo assim, né? Fraude em emenda parlamentar, desvio de finalidade, financiamento de campanha política, provavelmente, naturalmente, com caixa 2, né? Dinheiro que não é tão limpo assim. E aí, senhor Fábio Piperno? Claro que, lembrando, vai se defender, aí o deputado tem todo um processo pela frente, mas em outros casos já vimos isso se confirmando como crime com dinheiro público. Senhor Fábio Piperno. Então, acho que no bloco anterior, acho que foi o Bruno que citou o Marx, né? Por conta aí de uma observação que ele fez sobre o ministro Haddad, né? E aí, lembrei do velho Marx agora, né? Por conta enfim, da famosa reflexão de que história se repete como farsa ou como tragédia, né? Aqui no Brasil, das duas formas. Então, o que a gente está vendo agora é uma nova versão do famoso deputado João Alves. O Zé certamente conheceu muito bem. João Alves é aquele que, no tempo lá da máfia dos anões do orçamento, ganhava nas loterias toda hora, né? Mas dizia que aquilo era obra de Deus, né? Como Deus talvez
não esteja tão interessado assim nos benefícios das emendas parlamentares, é bem possível que realmente essa malversação toda ocorra por intervenção humana mesmo. Aí outro dia eu citei aqui alguns deputados de partidos aí de centro-esquerda que estavam sendo investigados, porque um mês atrás, ou perto disso, né, surgiu também a notícia de que há investigações visando 3 deputados do PL lá do Nordeste, né, e aí muita gente disse, está vendo só, é a justiça olhando para a direita. Aí na semana passada eu falei, olha, tem uns deputados do PDT e do PSB na mira, e agora pegaram isso do PSB, que por sinal era do PL até o fim do ano. Ele era do PL, mas apoiou o candidato do PT à Prefeitura de Fortaleza e foi defenestrado do partido. Aí, então, ele foi abrigado pelo senador Cid Gomes do PSB. E aí, agora é o primeiro, então, quer dizer, o primeiro, mais um a ser investigado. Agora, certamente, as investigações sobre as máfias do INSS e das emendas parlamentares vai levar muito do noticiário político para as páginas policiais, porque vai ter bastante gente graúda caindo nessa rede. Zé Maria Trindade, como é que isso repercutiu aí, hein? Polícia fazendo operação, mandado de busca e apreensão em gabinete no Congresso Nacional. Algum tempo atrás a gente viu isso acontecendo e gerando reação ali de muitos parlamentares, dizendo que isso não pode acontecer assim tão naturalmente, que deve haver uma proteção do espaço ali da atividade política de cada parlamentar. Como é que você vê essa questão, hein, Zé? Pois é, hoje de manhã, até por cortesia, não era necessário, o presidente da Câmara, Hugo Mota, foi avisado de que uma operação aconteceria no anexo 4, que é o poderoso amarelão lá, né? Anexo 4, onde ficam os gabinetes parlamentares. E aí entraram lá e levaram computadores, celulares e uma parte importante da imagem da Câmara dos Deputados que voltou a ser investigada, né? Isso tinha um tempo aí sem acontecer. Deve ser testemunhas aqui que eu vi a primeira vez que a Polícia Federal, lá atrás, no Mensalão, foi fazer uma incursão, uma investigação na Câmara dos Deputados. Esse pessoal que você está vendo aí é PLF, é Polícia Legislativa Federal. A Câmara não tem segurança, tem Polícia Legislativa Federal. Aliás, são os policiais mais bem pagos do Brasil, viu? É o maior salário do Brasil em termos de polícia, é esse PLF. Conversando com os policiais federais. Mas no primeiro dia não foi assim, não. A Polícia Legislativa falou assim, opa, aqui é território do Congresso Nacional. Vocês não podem entrar aqui. E houve um estranhamento a ponto da Polícia Federal, ou você está obstruindo a autoridade, e houve até ameaça de sacar arma, para entrar à força no Congresso Nacional. Aí ligaram para o presidente do Senado, que colocou panos crentes e deixou. Foi um clima muito tenso. Hoje não. A Polícia Federal chega com uma naturalidade, com um mandado, entra. Os policiais legislativos já têm uma rotina, conversam sobre a Copa do Mundo lá dos times de futebol, né? Contam historinhas e tal. E na maior normalidade, a Câmara entregou a sua reputação a isso aí. Antigamente era o caso de caçar um mandato de um deputado desse, ou então protegê-lo. Ou ele serve para ser deputado ou não serve para ser deputado, tem que ser expulso. Se ele serve, não pode deixar que a Polícia Federal bata na porta da Câmara, é outro poder. Isso é um escândalo. Mas por quê? Porque os deputados estão fazendo dessas emendas parlamentares maneira de faturar. É muito dinheiro, mais de 200 milhões de reais. Esse dinheiro não anda tranquilamente por aí, não. Isso tem dono, né? Então, assim, 15 outros deputados e senadores. Lá eu vi escrito com foro privilegiado, ou seja, que nem foro privilegiado é parlamentar. Também serão investigados. 3 do PL já são réus e serão julgados agora em agosto na volta dos ministros do Supremo. São réus, serão julgados e devem ser condenados por desvio de dinheiro público, né? O nome bonitinho é roubo de dinheiro público. E mais esse é o seguinte, a mulher dele, Jordana Mano, é prefeita. E aí ele mandava o dinheiro para ela, com um grupo de empresários, o dinheiro voltava para fazer campanha eleitoral, metade, e outra metade desaparecia.
E a Polícia Federal tem provas de retorno de dinheiro e tudo mais. Ele mandou mais de 100 milhões, como disse o Bruno, mas de tanto dinheiro a prefeitura não tinha projetos para aprovar. O dinheiro foi devolvido. Só pode ser aplicado 4 milhões de reais, tamanha quantidade de dinheiro e pouco. A cidade tem 32 mil habitantes, né? Nova Russa. Então, assim, é muito claro que esse dinheiro das emendas, todos os dias a gente fala sobre isso aqui, dessas tais benditas emendas parlamentares, né? Chegou o ministro dizendo lá que no céu deve ter emenda parlamentar. Senão não é céu. Porque, olha, o dinheiro é fácil demais, 100 e tantos milhões para uma cidade de 32 mil habitantes. Se distribuir esse dinheiro pelo número de habitantes, todo mundo está muito bem, não precisa de prefeitura, não precisa de nada, todo mundo fica muito bem. Então, assim, é claro que nós veremos mais vezes esse tipo de processo contra o Congresso Nacional, que é a casa do povo, nossos representantes. Zé Maria, você é muito bom, eu sou seu fã, viu? Ô Bruno Musa, muito dinheiro, tanto dinheiro para uma cidade tão pequena deve ser o paraíso, né? Pois é, também sou fã do Zé Maria há muito tempo e ouvir isso realmente, eu faço a chancela total a ele. Realmente é muito dinheiro, é o que eu mencionei ontem, né? Nós estamos falando aqui de operações que se tornaram rotineiras ao longo dos últimos anos no Brasil e parece que o ser humano tem, e de fato temos, uma altíssima capacidade de adaptação e a gente normaliza absolutamente tudo. Em determinados países, isso seria motivo para vergonha. Convencionou-se chamar, que eu não gosto, de dinheiro público. Mas como muito bem colocou o Zé Maria, isso é dinheiro do pagador de imposto. Ele tem um dono. O dinheiro público, ele é abstrato, você não tem a quem culpar, que é normalmente como a gente acontece, coloca a culpa numa entidade abstrata, não temos um nome, uma pessoa a quem culpar. Quando a gente vai no indivíduo, a gente sim sabe quem culpar. E esse dinheiro é do povo, é de todos nós, tomado de maneira forçada para financiar uma causa que muitas vezes vai contra aquilo que nós pregamos, quando principalmente tem a ver com a corrupção. E aí, volto no tema rapidamente do que eu mencionei ontem. Dentro do orçamento de mais de 2,3 trilhões de reais, sobra 10% apenas para os gastos discricionários. 200 bilhões dos 2,3 trilhões. Desses 200 bi, mais de 50 bilhões é para emendas. Se essas emendas, que representam grande parte dos gastos não obrigatórios, forem ainda desviadas, realmente não sobra nada do orçamento. Não sou eu falando, é o próprio orçamento do governo e a própria Tebet veio hoje e falou que em 2026 e 2027 já não há mais espaço dentro dos gastos não obrigatórios. E ainda, apesar de ter mais de 50 bilhões distribuídos como eles querem, sem a devida transparência, a gente vê um orçamento completamente estrangulado pelos gastos crescentes. O Brasil precisa realmente mudar, nos incomodarmos com tudo isso que está acontecendo. Isso é retirar dinheiro do pagador de imposto para um caminho que muitas vezes a gente não tem a menor ideia para onde vai.